Olá, olá! Vamos dizer tchau para essa preguiça mental. Muito bem, hoje a gente vai falar aqui sobre um artigo que a gente postou lá no Otimismo Online. Mente leve, espírito forte, um guia de otimismo e espiritismo para vencer o cansaço mental. E quem não se sente cansado mentalmente hoje em dia, né? Ainda mais que as pessoas elas têm o dom de irritar a gente, né? Tem o dom de tirar a paciência da gente, né? As coisas, no geral, estão indo muito bem, né? Então, nossa, uma maravilha, né? Então vamos lá, como é que a gente lida com tudo isso? O cansaço mental ele não é apenas uma falta de sono, é o esgotamento das baterias da alma. No cotidiano acelerado, acumulamos preocupações que pesam mais do que qualquer fardo físico. Esse guia, ele propõe uma pausa. Aqui, nesse artigo, nós vamos explorar como a compreensão da vida espiritual e a prática de um otimismo realista, otimismo pé no chão, né, podem restaurar o seu entusiasmo. Então vamos lá. Primeiramente, um olhar espírita sobre a fadiga. Segundo a doutrina espírita, não somos apenas um corpo que pensa, mas um espírito que habita um corpo. O cansaço mental é muitas vezes o grito do espírito pedindo equilíbrio. Vejamos, por exemplo, a lei do trabalho e o repouso. Allan Kardec nos ensina, em O Livro dos Espíritos, lá na parte terceira, né, fala sobre as leis de Deus, que o repouso ele é uma necessidade após o trabalho, servindo para restaurar as forças do corpo e dar um pouco mais de liberdade ao pensamento. Para a questão de sintonia e vibração, o que o Espiritismo nos diz? Pensamentos obsessivos ou pessimistas baixam a nossa frequência vibratória. O cansaço pode ser um reflexo de uma obsessão silenciosa, aquela que nós mesmos criamos ao focar apenas naquilo que está faltando, a tal da crença da escassez, né? Então, algumas frases aqui de André Luiz de Emmanuel, né? De obras publicadas por Francisco Cândido Xavier, né? A primeira delas é do livro Pão Nosso. Emmanuel diz assim: não te deixes vencer pelo desânimo. O obstáculo de hoje é o degrau para a vitória de amanhã. Trabalha e confia, pois o tempo é o recurso que Deus nos concede para a nossa própria renovação. Aí vem André Luiz no livro Agenda Cristã. A perseverança no bem é a chave de todas as portas que conduzem à luz. Não interrompas o esforço de ascensão, ainda que o cansaço te pareça insuportável. A alma se fortalece no exercício da paciência. Nossa, como é difícil, hein? Eu confesso que paciência não é muito meu forte, não. Mas eu estou tentando mudar isso, né? Um dia eu vou conseguir. Vamos lá, então. Agora, o otimismo como uma ferramenta de cura. Afinal de contas, né? Otimismo online, né? Tem que falar de otimismo, né? Otimismo não é ignorar os problemas, mas confiar na nossa capacidade de superá-los com o auxílio de Deus, auxílio do alto. A higiene mental. Assim como limpamos a nossa casa, precisamos limpar os nossos pensamentos. O otimismo, ele funciona como um filtro que impede as toxinas do medo e da ansiedade de se instalarem. O poder da vontade. A vontade é a faculdade rainha da alma. Decidir ver o lado luminoso de uma situação, lei de progresso, né? Ajuda a aliviar a pressão sobre o sistema nervoso. Entender que a gente está dentro de um contexto de lei do progresso, é uma lei de Deus. Deus quer que tudo que Ele criou progrida. Então, a gente está sendo cuidado, está sendo amparado por Deus, pelos espíritos protetores, por Jesus, né? Todo mundo. Então, a gente está dentro de um contexto de cuidado, de amparo, de carinho. Essa é a realidade.
a gente olha em volta e vê um aparente caos, né? Mas na verdade esse caos não existe. São só propostas educativas da Escola Terra. O objetivo dos sofrimentos, das dificuldades que aparecem na nossa vida é fortalecer, desenvolver a nossa inteligência. A gente pode aprender a ser mais inteligente. Isso é cientificamente comprovado. E outro aspecto, nos ajudar no amadurecimento do senso moral. A gente amadurecer moralmente. Então a gente está dentro de um contexto de escola, de aprendizado. Gilles Payot, francês, pensador, na obra A Educação da Vontade, lá no prefácio da primeira edição, de 1894, ele diz o seguinte: a vontade é uma potência sentimental e qualquer ideia para agir sobre ela, deve colorir-se de paixão. Ou seja, a vontade, ela não é algo que você usa, ela não se sustenta só com raciocínio. Só você dizer, eu preciso fazer tal coisa. Não, tem que ter um sentimento muito forte embasando essa vontade. Para você poder ter força de vontade, é preciso que tenha um sentimento muito forte embasando isso. Um exemplo simples, né? Uma mãe, quando o nenenzinho está ali, adoeceu, está com uma febrezinha, uma dificuldade, ela é capaz de passar a noite inteira acordada cuidando dessa criança e no dia seguinte ir trabalhar, sair para trabalhar. Ela tem essa força. Por quê? Essa é o instinto maternal, o amor de mãe, que dá essa força. Esse amor de mãe é essa potência sentimental que dá força à vontade. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você vai se propor a fazer alguma coisa, tem que ter um amor, um sentimento muito forte ali, te estimulando a fazer aquilo. Então, você não sai para trabalhar todo dia só para ganhar dinheiro. Isso não é suficiente para te dar força de vontade. Mas você pensa, poxa, eu estou indo trabalhar para ajudar a minha família, né? Para melhorar o meu lar, para cuidar bem do meu lar. Aí você coloca um sentimento de amor envolvendo isso. É diferente, né? Na obra Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, Espírito, né? Psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, lá no capítulo 1, ela fala o seguinte: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica, e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão, mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, nunca morre, nunca se enfraquece, né? Porque não se entibia, ou seja, não se torna morno, nem se enfraquece, né? Desde que sua força reside mesmo no ato de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, né? O amor, ele é o oxigênio da alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido de viver. Nessa forma de entender o amor aqui que a Joana nos propõe, a gente consegue perceber muito do que está acontecendo na nossa sociedade. Muita gente está se sentindo enfraquecida, cansada, né? Esgotada. E muita gente também está sentindo que a vida está sem sentido, né? Perdeu o sentido da vida. Por quê? Porque está faltando amor, né? Está faltando essa potência sentimental para nos dar força de vontade para lutar e seguir em frente, continuar vivendo. Então tem que ter amor na nossa vida. Tem que ter, a gente tem que nos tornarmos pessoas mais afetuosas, mais amorosas. Senão a gente não sai do lugar, a gente se enfraquece e fica aí adoecido, né? Então, sobre o poder da vontade, eu penso que qualquer ideia para agir convenientemente sobre a vontade, ela deve colorir-se de um amor, de um ideal
de ordem moral superior, né? Então, tem que ter amor envolvido, né? Então vamos lá, estratégias práticas para a gente se reequilibrar. Para quem tem sede de aprender e uma mente que não para, né? No caso da minha, que é uma mente arborescente, né? O descanso também precisa ser inteligente. Então vamos lá. A prece. A oração, ela não é um pedido de favores, mas ela é uma conexão com fontes de energia superior que vem de Deus. Ela desacelera as nossas ondas cerebrais. Então a prece é algo muito importante. Você fazer durante o dia várias pausas, de no mínimo aí uns 5 minutos, para você se recolher, entrar em sintonia com Deus, ter aquela conversa gostosa, como se você estivesse conversando com o seu pai, né? Um amigo querido, né? Então, conversar com Deus, fazer essa ligação mental com Deus, que a gente chama de prece, né? De oração. Isso é fundamental a gente fazer várias vezes por dia, né? Pelo menos 5 minutos, se não der para fazer 5, pelo menos 1 minuto, 2 minutos, você parar, se recolher, né? E entrar em prece, entrar em contato com Deus. Também a questão do estudo que liberta. Muitas vezes o cansaço ele vem da confusão mental. Então você organizar o conhecimento, usando métodos como mapas mentais, anotações estruturadas, como a gente usa a técnica do Zettelkasten aqui, né? Tem conteúdo sobre isso aqui no portal. Tudo isso aí, você se organizando mentalmente, você também se desgasta menos, né? A questão da natureza e fluidos. Contato com o sol, as plantas, o ar livre, né? Ajuda na troca de fluidos pesados por fluidos vitais renovados. Isso é uma realidade. Fluido é uma energia, né? E a gente, estando em contato com a natureza, a gente renova essas energias. No livro Meditações, de Marco Aurélio, né, tem uma frase bacana que ele diz que a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança. Ela exige que nos mantenhamos de pé, firmes e prontos contra o que é imprevisto e não se deixa ver. Então, a gente tem que estar prestando atenção na nossa vida, prestando atenção no para onde a gente está indo. Não simplesmente viver só reagindo aos estímulos, às situações que surgem. A gente precisa planejar a nossa vida, precisa pensar na nossa vida, precisa organizar a nossa vida. Isso também ajuda a gente a se desgastar menos. Agora, a questão da caridade como um tônico. Parece paradoxal, né? Pô, eu estou cansado, como é que eu vou ajudar os outros? No entanto, o Espiritismo ensina que a caridade é o maior tônico para a alma. Ao movermos o foco dos nossos próprios problemas para a necessidade do próximo, nós oxigenamos o espírito e renovamos a nossa motivação. O trabalho bem compreendido é o melhor antídoto para a tristeza e o cansaço da alma. Então, é aquela questão que eu coloquei, né? De você colocar amor naquilo que você faz, ser caridoso, pensar, poxa, eu estou no meio de pessoas, né, que eu tenho uma ligação afetiva, então eu vou procurar ajudar da melhor forma possível, né? Eu vou procurar ser bom com todas as pessoas, eu vou procurar entender as limitações dos outros, eu vou procurar perdoar as ofensas que as pessoas fazem. Tudo isso daí vai ajudando a tirar aquele peso do coração e da mente. E a gente vai se sentindo menos esgotado, né? Então, o cansaço mental, ele é um sinal de que nós precisamos de uma nova rota, né? Não de uma desistência. A gente só precisa reorganizar a nossa vida, né? Unir a lógica espírita com a leveza do otimismo. Você não apenas descansa a mente, mas ilumina o próprio caminho. Lembre-se, você
é um espírito eterno, em constante aprendizado. Nós somos espíritos que nós somos criados por Deus e a gente não vai morrer nunca. Só o nosso corpo físico que morre, mas a gente segue em frente, segue aprendendo inteligência, desenvolvendo-se moralmente. Então, é isso. Não tem por que a gente ficar vivendo desse modo pesado, né? Esgotado. Tem uma frase de Sêneca, né? Foi um filósofo clássico, lá nas cartas a Lucílio, que ele diz o seguinte: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A pressa e a desistência são os maiores inimigos da sabedoria. Então, você começa a tentar fazer uma mudança na sua vida para melhorar, e aí acontece alguma coisinha, alguma adversidade, você já desanima, você já para. Não pode ser assim. Tem que persistir, tem que tentar um pouco mais, né? Não é porque não deu certo na primeira tentativa que você vai desistir, né? Então é isso. As coisas são difíceis porque a gente não persiste mais, né? Precisa continuar persistindo. E lá no Otimismo Online, no portal, nós criamos um checklist para te ajudar. Ele foi desenhado como um conjunto de vitaminas espirituais para sua rotina. É um documento que está em PDF, você pode baixar gratuitamente lá. É só entrar nesse artigo, nesse guia aqui, tá? Ele une a praticidade do otimismo com a profundidade da doutrina espírita, ajudando a manter a mente leve e a vibração elevada. Então, é só você ir lá no portal Otimismo Online. Você vai ver lá o artigo Mente Leve, Espírito Forte, um guia de otimismo e espiritismo para vencer o cansaço mental, tá? A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso. Eu espero que você tenha gostado, que isso possa te ajudar. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva aí no canal, curte, compartilha com pessoas que você gosta, que acha que esse conhecimento pode ajudar, né? E considere fazer uma visitinha lá no portal Otimismo Online e clicar no botãozinho de apoio. Você pode ajudar a gente a apoiar o nosso trabalho a partir de R$5 mensais via Pix, tá? No botãozinho você escolhe lá o valor que você quiser ajudar a apoiar a gente, tá? E apoia via Pix, tá certo? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.